Graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos. É bom estarmos juntos novamente. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite por meio da revelação escrita do Senhor, a palavra de Deus no nosso coração. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, 2 versículos apenas. Depois a gente vai considerar outros, mas inicialmente 2 versículos. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta durante o tempo da nossa meditação. Mateus capítulo 27, versículos 50, e também vamos ler o versículo 54. Versículo 50 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, esta é a palavra lida daquilo que o Senhor deixou revelado e escrito para nós. Precisamos de entendimento, de discernimento da Tua palavra, para que ela fique realmente viva em nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, a entender o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Vivemos uma vida aqui neste mundo fundamentados naquilo que o Senhor deseja de nós, e sermos fiéis ao Senhor na nossa vida e todo dia. Então, Deus, abra nossa mente, nos dê entendimento, nos dê revelação do Espírito Santo nesta noite. Não nos deixe distrair a nossa atenção por qualquer outra coisa, mas que o alvo da nossa atenção seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto faz parte dos momentos finais da vida de Jesus aqui na terra, no momento da sua crucificação. Logo depois, ele vai então ser sepultado, e veremos outras coisas dentro dessas meditações com os irmãos. Eu quero hoje, e talvez nas próximas semanas, pensar alguns irmãos sobre algumas manifestações que Jesus teve depois da sua ressurreição. Porque, meus queridos, nós vemos na palavra de Deus que em pelo menos 7 palavras Jesus disse quando estava na cruz. E nós temos dentro do relato bíblico pelo menos também 7 manifestações de Jesus antes da ascensão aos céus. E a gente vai pensar um pouco sobre essas 7 manifestações dele depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Interessante, meus queridos, que quando nós ouvimos esse número 7, ele nos lembra muitas coisas, né? A gente vai lembrar algumas delas, um pouco delas agora, outras na outra semana, mas o que nos faz lembrar que esse número 7 ele é muito significativo.
sétimo dia o Senhor descansou. Cores do arco-íris, 7 maravilhas do mundo antigo, 7 notas musicais, são 7. Isso nos lembra a plenitude, nos lembra a perfeição e a santidade divina. Interessante que em todos esses momentos que nós olhamos esse número 7 que diz respeito ao Senhor Deus, nós vemos que ele vai indicar a conclusão de algo que havia sido iniciado. É o fechamento, é a finalização de algo que ele havia então iniciado. Então, durante essas 7 palavras que ele disse quando estava na cruz, a última dele é a finalização do seu ministério terreno. Das que nós iremos ver, a última delas é o momento então da sua ascensão, o momento que ele é elevado aos céus. Então a gente vai conversando com os irmãos e trazendo algumas coisas. Espero que você fique bastante atento para entender aquilo que a gente está compartilhando com você através da palavra do Senhor. Voltando então um pouco aqui para a crucificação de Jesus, depois da sua prisão e depois dele ser colocado ali naquela cruz pelos seus pecados, Jesus vai falar, usar 7 expressões mas que são falas assim muito solitárias. É ele sozinho ali naquele momento, e no que diz respeito à manifestação coletiva das pessoas com quem ele conviveu, mas aquele momento ali são falas solitárias, mas poderosas, falas que expressam o amor dele pelas pessoas. Vejam, deixa eu citar para vocês essas 7 palavras que ele disse ali na cruz. A primeira delas, Lucas 23:34, ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, o que fazem. A segunda palavra, ele vai dizer assim, Lucas 23, também no 43, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, referindo-se àquele ladrão que foi crucificado com ele ali na cruz, ao lado dele na cruz. Depois, no momento dele de cuidado com a sua mãe, a terceira palavra dele, em João 19, 26, 27, ele vai dizer aqui assim: mulher, eis aí o teu filho. E diz então para João: filho, eis aí a tua mãe. Depois, diante da dor, do sofrimento, em João 19, 28, ele vai gritar com muita ênfase, dizendo: tenho sede, tenho sede. Essa foi a 4ª palavra de Jesus. Depois chegamos na 5ª palavra, que estão registradas tanto em Mateus 27, 46, como em Marcos 15, 34. Meu Deus, por que me desamparastes ou abandonastes? Depois chegamos então à 6ª palavra que Jesus vai dizer, que está registrada em João 19, 30. Ele diz assim: tudo está consumado. Está tudo consumado. E logo na sequência, Lucas 23, 46 diz que ele vai então declarar, e nós vimos aqui no texto: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois disso, o texto então vai nos dizer o que acontece posteriormente a essa palavra dita por ele. Então, meus queridos, quando nós olhamos para essas palavras do Senhor Jesus ali na cruz, ele vai então entregar o seu espírito, ele é morto, é sepultado, depois as mulheres vão ali para encontrá-lo. Mas vejam, meus queridos, que
depois daqueles 3 dias, então Jesus ressuscitou. Ele entregou o Espírito, mas depois ele ressuscitou, deixando vazio então aquele túmulo, aquele sepulcro. E Jesus então vai, em pelo menos 7 ocasiões, trazer aquelas palavras que nós vamos tratar sobre elas. Essas palavras que Jesus vai nos falar sobre elas, depois da cruz, agora já não são mais falas solitárias. Vejam, na cruz, ele falava sozinho ali para o Pai, sem presença das pessoas. Agora, essas 7 depois da cruz, ele fala sobre elas, ele vai falar sobre elas já agora no sentido mais comunitário, mais participativo das pessoas. São, na verdade, são diálogos que ele vai ter com algumas pessoas ali da sua comunidade. E são palavras que são amorosas e poderosas. Então, o registro dos evangelhos, os 4 evangelhos, eles nos ajudam então a analisar essas palavras dele, esse tempo dele antes da sua ascensão, aquele intervalo de tempo ali, com essas manifestações dele, no sentido de entendermos aquilo que ele queria deixar de mensagem para aqueles discípulos e aquilo que ele quis deixar de recado para nós, que viríamos a conhecê-lo posteriormente, pois somos todos nós alvos da oração de Jesus, lá de João, no capítulo 17. Na sua oração de João 17, ele diz assim: eu não rogo somente por esses que estão aqui comigo agora, mas rogo também para aqueles que pela fé ainda virão a crer em mim. Então nós somos resultado dessa oração de Jesus por cada um de nós antes da sua morte. Então, essas palavras que ele disse para eles são palavras que ele diz então para nós. Essa palavra que ele diz, esse intervalo de tempo para aquela igreja, é a palavra que ele diz hoje para nós também, como sua igreja. E a primeira dessas palavras que eu quero tratar com você nesta noite, hoje apenas essa que eu vou tratar com você, as demais a gente vai tratando à medida do possível nas semanas vindouras. Ela está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vejam que Jesus havia sido sepultado, guardaram o sepulcro dele no capítulo 27, final do capítulo 27, mas no capítulo 28 começa então a falar sobre a ressurreição de Jesus. Versículos 8. As mulheres que haviam levantado cedo para irem lá no sepulcro, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, vamos juntos, versículo 10: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então, a primeira manifestação de Jesus depois da sua ressurreição é: não tenham medo. Por que isso? O final da crucificação de Jesus, o período, melhor dizendo, da crucificação de Jesus, e todos aqueles acontecimentos geraram certo pavor, medo, incertezas. A gente vai aprendendo isso nas outras semanas.
de que para alguns deles era como se algo houvesse se encerrado. Mas para Jesus nada estava encerrado, era apenas o início de algo novo que estava para acontecer. E depois que ele é sepultado, e depois elas não encontram mais o seu corpo, elas então assustam e querem, então, pensando que eles haviam roubado o corpo de Jesus. E havia um pavor, havia um medo muito grande. Então Jesus, naquele momento, a palavra dele para aquelas mulheres, e a mesma palavra que ele vai dizer para os outros discípulos também, não tenham medo. Quando aquelas mulheres então entram no sepulcro para perfumar o corpo de Jesus, interessante, eu acho muito interessante esse registro na palavra do Senhor, porque era uma sociedade muito patriarcal, uma sociedade onde o domínio masculino era muito intenso. As mulheres não haviam adquirido os direitos que vieram adquirir séculos e séculos posteriores. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso em deixar revelado para nós o valor das pessoas, ele não está relacionado ao sexo, está relacionado à relação delas, pessoas com o Senhor. O texto vai nos dizer que são as mulheres as primeiras a se encontrarem com Jesus. São as primeiras a ter aquele contato com Jesus, ao descobrir que o lugar onde ele fora deixado mais de umas 36 horas atrás, ele não estava mais lá. E Jesus vê que elas estão atônitas, estão perturbadas com tudo que estava acontecendo, se aproxima delas e faz a saudação para elas. A saudação que ele faz está lá no versículo 9, essa expressão judaica, salve, corresponde hoje a nós chegarmos, comentarmos bom dia, boa tarde, boa noite, oi, como você vai, algumas coisas assim, para simplificar, claro, de forma simplificada essa saudação. Tem outras coisas envolvidas nisso, né? Mas vejam, ele chega e faz a saudação normal, natural, que eles estavam acostumados a saudarem uns aos outros. E logo elas reconhecem que ele era, abraça os seus pés, ficam de joelhos em reverência diante dele, no versículo 9. Isso nos leva então, meus irmãos, ao passo seguinte de entendermos que aquilo que ele disse que iria fazer, ele fez. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, e está dizendo para elas: olha, sou eu ressuscitei, eu disse para vocês que faria isso. Se havia alguma dúvida ainda, a palavra do Messias, ao saudá-las, e elas teve seus olhos abertos para reconhecerem que era Jesus naquele momento, vai mostrar exatamente uma resposta a todas as dúvidas que porventura elas tinham. Mas elas estavam ainda com medo. Por quê? Porque até então talvez não tivessem testemunhado uma ressurreição. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, muitas pessoas saíram dos sepulcros, foram vistas nas cidades, mas elas não viram uma ressurreição ainda. A ressurreição de Lázaro foi obra do Senhor, mas a ressurreição do próprio Jesus seria algo que, na visão religiosa do tempo, daquele tempo, era algo inadmissível de se acreditar. Mas, meus queridos, agora elas não precisavam ter mais receio. E a mensagem que traz-nos tudo isso é que a morte foi vencida. Por isso Jesus vai dizer para eles: não tenham medo. Não tenham medo, porque, meus queridos, esta é a mensagem do túmulo vazio para nós hoje também. Não tenham medo, porque Jesus ressuscitou. Nós não precisamos ter medo de nada que ocorre ao nosso redor. Naquele momento, para elas, era aquele ato da ressurreição. Agora, vivemos um tempo onde nós somos pressionados para termos
situações que cercam o mundo em que vivemos, incerteza de todos os lugares, somos levados a vivermos amedrontados com todas as coisas, e a mensagem que ainda ecoa de Jesus para a sua igreja é a mesma: não tenham medo, porque eu ressuscitei dentre os mortos. Se você realmente crê no poder da ressurreição de Jesus, o medo, ele precisa ser banido da sua vida. Precisamos saber que o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte por nós, é aquele que vive em nós. Vivemos num mundo, meus queridos, cheio de incertezas, em todos os lugares. Vivemos um tempo de incerteza aqui em nossa cidade, em nosso estado, no nosso país, no mundo que nos cerca, sinais evidentes de que princípios de dores já estão ocorrendo. A volta de Jesus, ela é uma realidade que nós não podemos evitar. Os sinais evidenciam isso a cada dia, mas isso não deve gerar medo em nós, deve gerar fé. Deve produzir fé em nós, dependência do Senhor. Não precisamos ter medo das pessoas, não precisamos ter medo de forças organizadas, de poderes organizados, porque o Senhor nos ensina na sua palavra, através do cântico de Maria, antes de Jesus nascer, é que no cântico dele ele vai dizer, assim, no cântico de Maria vai dizer assim, através do Espírito Santo: os fortes, eles serão enfraquecidos. Vejam que o Espírito Santo já revelara isso para Maria, lá ainda grávida de Jesus, dizendo o seguinte: olha, com a vida dele, os fortes serão enfraquecidos. Então ele vivendo em vocês, os fortes não têm poder sobre a sua vida, porque Jesus, que é sobre toda a força deste mundo, está aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não temos que ter medo, meus queridos. Não precisamos ter medo de nós mesmos. O medo nos causa pavor, mas a ressurreição, o poder da ressurreição em nós, nos livra de todos os nossos medos, nos livra daqueles nossos medos inconfessáveis. Às vezes não queremos falar: eu estou com medo disso, daquilo. Não, meus irmãos, o medo ele pode surgir, mas quando nós declaramos a nossa fé no Senhor, ele leva o nosso medo. Nós precisamos declarar isso diante dele. Ele leva a nossa ansiedade, ele leva os nossos medos por causa do risco da vida que nós vivemos no dia a dia. A palavra dele, primeira, para ele e para nós, hoje é: não tenham medo. Não tenham medo. É uma instrução que o Senhor traz e que nos desafia ao trabalho, dizendo para cada um de nós: não tenham medo, porque a vida continua para nós aqui até a volta de Jesus. Não tenham medo das situações que você vive, sua vida vai continuar, mesmo que a morte possa assombrar a sua família, mesmo que você possa perder o seu ente querido. Jesus mostra a cada um de nós que nós não devemos deixar que o pavor da morte que nos aproxima nos afaste da presença do Senhor. O salmista, Salmo 23, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que mais que ele diz? Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Se eu tenho a certeza que Ele está comigo, eu não tenho que deixar que o pavor da morte, que a aproximação da morte, que perda de familiares possam me amedrontar a ponto de me impedir de seguir e servir ao Senhor na minha vida. Jesus nos mostra, meus queridos, como a vida deve ser vivida a cada dia, diante das ameaças que nós passamos. E nós aprendemos nesse texto que nós vimos inicialmente, é que a vida, para ser vivida verdadeiramente,
ela passa por um caminho de uma adoração, de uma rendição total ao Senhor. Veja que o texto diz que elas se jogam aos pés em adoração e rendição ao Senhor Jesus. Mas não para ali. A vida inclui também, meus queridos, o sentido da vida, e deixarmos de ter medo inclui também uma vida de oração. Muita gente fica amedrontada por tudo porque não ora, porque não se relaciona com esse Deus que enche o nosso coração da esperança. A oração renova a nossa fé, fortalece a nossa fé a cada dia. Esse tempo, essa vida para ser vivida, ela é vivida através da adoração, através da oração, mas é também vivida através da nossa comunhão com Deus. E uma comunhão com Deus que nos leva também a prolongar tudo isso através da nossa relação também com os nossos irmãos em Cristo. E essa convicção de sermos libertos de todo o medo nos leva então à ação. Temos que ter atitudes na nossa vida. São ações que o Senhor nos comissiona a fazer isso. Vejam que no texto, quando o texto nos relata aqui que Jesus fala com aquelas mulheres em Mateus capítulo 28, versículo 8, quando ele fala com elas, ele vai dizer para elas o seguinte, no versículo 10, não tenham medo, mas ele não para ali. O que ele continua dizendo? Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para Galiléia e lá. Vejam, Jesus está dizendo para elas o seguinte: o medo sendo lançado fora de vocês, agora vocês têm uma missão. Vão dizer a meus irmãos. O medo, ele paralisa as pessoas. A libertação do medo impulsiona as pessoas. Quando elas foram libertas do medo, Jesus disse: agora vão lá, vão agora dizer aos meus irmãos. Acho muito interessante essa expressão que Jesus utiliza aqui. Essa palavra, vão dizer aos meus irmãos. Jesus não disse para eles assim, para elas assim, vai dizer aos discípulos, aos demais discípulos. Não. Ele chama todos eles de meus irmãos. Interessante que Paulo vai entender isso. Ele vai explicar isso da seguinte forma em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Veja o que Paulo diz aqui, olha. Pois aqueles que de antemão conheceu, referindo-se a Jesus, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Por isso Jesus diz para elas, vão dizer aos meus irmãos. Jesus está dizendo ali, agora, ele é o primogênito. Filho de Deus, ele é o unigênito Filho de Deus. Não confunda as coisas. Agora, no que diz respeito à obra salvadora que o Pai realizou, ele diz o seguinte, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. A partir dele, agora não somos mais simplesmente companheiros de igreja, não somos mais colegas, somos irmãos. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Agora são irmãos. Somos irmãos, formamos uma família. Deus é o cabeça, é o pai dessa família. Jesus é o primeiro que agora vai unir esse corpo e formar então a sua igreja. Mas isso só pode acontecer com alguém
que já um dia venceu todo medo. Não tenho medo. Não tenho medo não é simplesmente uma palavra de Jesus para apaziguar o momento ali. Como às vezes a gente chega para as crianças, conversando com elas, não precisa ter medo disso. Não há palavra para apaziguar a situação. Essa palavra de Jesus, não tenho medo, é uma palavra de comissionamento. Não tenho medo, porque agora vocês estão comissionadas a irem dizer aos meus irmãos. São vocês as mensageiras que vão reunir os meus irmãos. São vocês que vão agora levar essa mensagem dizendo que eu ressuscitei e que eu vou encontrar com eles na Galileia. Vocês são as porta-vozes dessa mensagem. Jesus está ali estimulando fortemente o coração delas, para que elas possam então exercer aquela calma e viver então preparado para agora uma vida mais intensa com o Senhor. Diante daquelas palavras, meus queridos, elas então obedecem cheias de entusiasmo, porque elas sabem que agora a vida retoma todo o sentido para elas. Quando nós vencemos o medo, a vida com Cristo tem sentido para nós. As ordens de Jesus têm sentido para nós. Quando nós vencemos o medo, nós então aprendemos isso, que nós não podemos deixar que nada nos impeça de viver e cumprir a ordem do Senhor para cada um de nós. E Jesus diz para aquelas mulheres: vão dizer para os meus irmãos que eles vão me encontrar na Galileia. Eles vão também saber a mesma verdade que vocês aprenderam, que a morte não é o fim, porque Jesus então ressuscitou, nós podemos seguir em frente. A morte não pode nos paralisar. O túmulo vazio nos renova para continuarmos a caminhada com Cristo. Meus irmãos, mesmo que nós passemos por situações de perdas na nossa vida, próximos de nós não podemos deixar que isso nos impeça de fazer a obra do Senhor. Essa obra do Senhor é ininterrupta. Elas estavam ali vivendo de um trauma tão grande, e aquele trauma que elas viveram, Jesus libertou elas disso ali e disse para elas: agora vamos fazer a obra. Às vezes nós passamos por situações das nossas famílias e que nós deixamos de fazer a obra do Senhor. Uma enfermidade de um filho ou um marido, é uma perda familiar, a morte de alguém, é um problema de desemprego, uma situação outra, as pessoas paralisam, deixa que o medo tome conta delas e elas param de fazer a obra do Senhor. Isso é negar a obra do Senhor na vida delas, meus queridos. Isso é negar a palavra do Senhor, é desobedecer a palavra do Senhor. Ele diz: não pode parar. Não pode parar. A obra não para por causa das mortes, das dores, das crises em nossa vida. Não pode parar, porque enquanto nós paramos, muitas pessoas estão indo para o inferno porque nós paramos. Se nós, como igreja, não cumprimos o nosso papel aqui, gerações futuras irão para o inferno por nossa culpa, porque falhamos hoje, porque paramos por medo das circunstâncias. Paramos porque amedrontamos, porque nós temos poucas pessoas. Paramos porque faltam recursos. Paralisamos. E quantas pessoas estão indo para o inferno porque, como igreja, nós estamos negando a ressurreição de Jesus. Não estamos obedecendo a ordem que Ele disse para cada um de nós: vão dizer às pessoas que eu ressuscitei. A igreja não pode se limitar a ficar paralisada pelo medo, porque a morte não é o fim, meus queridos. Temos que seguir em frente. Precisamos seguir em frente. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus saiu do sepulcro, mas muitas delas parecem que entraram no sepulcro. Sua vida estão mortas. Estão dentro das igrejas, mas estão dentro de sepulcros. Sua vida expressa morte, porque elas têm medo de tudo e de todos. Qual sepulcro que está
te limitando hoje? Quantos sepulcros nós vemos ao nosso redor? Nossa religião, ficamos presos, escravizados por uma religião e não por Jesus na nossa vida. Muitas pessoas estão sepultadas no sepulcro do seu dinheiro, dos seus bens materiais. O dinheiro se tornou Deus, um principado, um mamon, aquele que escraviza essas pessoas. Elas vivem para isso, não vivem do Senhor. Sepulcros na sua vida. Estão presas no sepulcro por causa da sua profissão. Acham que a sua profissão é o bem maior que ela pode ter na sua vida. Não, meus queridos. É Jesus, a sua obra, é o bem maior que você precisa na sua vida. A sua profissão Ele te dá para você honrar o nome dEle ali na sua profissão. Não é para tirar você de servir ao Senhor. Quantos de nós transformamos nossos filhos em sepulcros? Sabe por quê? Porque nós vivemos amando mais os nossos filhos que amamos a Jesus. Nós temos aprendido muito isso. O Senhor tem ensinado muitos para a gente em casa hoje em dia. Porque quantas vezes, meus irmãos, nós colocamos em nossa vida o nosso amor aos nossos filhos em primeiro lugar. Tudo gira em torno deles. Eu não vou à igreja por causa do meu filho, eu não faço isso por causa disso. Transferimos responsabilidades. Achamos que eles são mais importantes do que o Senhor, do que a obra dele. Deixamos de servir ao Senhor por causa disso. Meus irmãos, se nós não aprendemos a amar a Jesus, primeiro nós não podemos amar os nossos filhos. Primeiro Jesus. Quantas vezes o sepulcro para muitos tem sido o seu lazer? Vivem para lazer, para tantas coisas na sua vida. Para quantas pessoas também seu sepulcro tem sido as suas mentiras, e às vezes as chamadas mentiras religiosas. Eu não fui à igreja porque eu tive dor de cabeça, eu não fui à igreja porque chegou visita, eu não fui à igreja por isso, eu não faço isso por causa disso. Na verdade são mentiras ditas religiosamente que te paralisam, você está preso, escravizado. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Qualquer mentira, mesmo você usa essa justificativa religiosa. Sabe por quê? A gente já falou isso centenas de vezes, eu vou continuar repetindo, não sei quantas vezes mais. Porque nós usamos desculpas para não estar na igreja no domingo, mas ninguém faz isso na segunda. Aconteça o que acontecer, pode cair a maior tempestade do mundo, está todo mundo trabalhando. Está todo mundo indo para o seu trabalho, está indo para a sua consulta, está indo para uma viagem, vão sair debaixo da tempestade, vão sair debaixo de todas as formas. Mas na igreja eu não posso, porque tem uma nuvem mais escura aparecendo ali, vai chover no estádio, eu não vou na igreja hoje não. São mentiras, meus irmãos, são sepulcros. Muita gente acostuma a mentira, ela cria um círculo vicioso na sua vida. Porque você fala uma mentira por alguma coisa, e você cria uma outra mentira para justificar a mentira anterior. E aí você aprende a mentir por tantas outras coisas. Mas sabe o que é mais doloroso disso? Que Jesus disse que os mentirosos não. Então nós sabemos a verdade. Só continuamos a mentir se nós quisermos. Precisamos abandonar toda a mentira, porque ela é um sepulcro nas nossas vidas. E quantas pessoas estão no sepulcro também dos seus pecados ocultos? Estão escondendo de Deus os seus pecados. Estão tentando viver a vida naturalmente, mas envolvido em tantas práticas pecaminosas, estão sepultadas ali. O sepulcro vazio que Jesus deixou, muitos entraram nele, estão mortas espiritualmente. Meu querido, é hora de você sair depressa desse sepulcro. Lá não serviu para Jesus, lá não serve para você. Lá não era o lugar de Jesus. O sepulcro também não é o seu lugar, você tem que sair dele. Qualquer que seja o sepulcro, você entrou nele, você tem que sair. E Jesus é o poder libertador que tira tudo isso que nós citamos aqui
da sua vida, para você ter uma vida de qualidade, uma vida com Ele verdadeira. Meus queridos, o sepulcro não é lugar do corpo de Jesus, repito, nem do nosso lugar. Precisamos sair dele e correr, como aquelas mulheres fizeram, para falar para as pessoas que Jesus ressuscitou. Tem uma música do Daniel de Souza, que a letra dela diz o seguinte: que nós somos os seus pés, os pés de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos a sua boca, a boca de Jesus. E ele diz o seu estribilho da música: porque nós somos a sua igreja. Se você é igreja de Jesus, você é os pés de Jesus. Se você é igreja de Jesus, você é as mãos de Jesus. Se você realmente foi transformado, venceu o seu medo e é salvo, é filho de Deus, você é a boca de Jesus, porque você é igreja. Então você não pode paralisar, seus pés não podem ficar paralisados, suas mãos não podem ficar paralisadas, sua boca não pode ficar fechada. Você precisa proclamar, anunciar que Ele ressuscitou, e não precisamos ter medo disso. Por isso Jesus disse para elas: não tenham medo, o que vai acontecer, não tenham medo. Portanto, aquelas mulheres, ao saberem que Jesus havia ressuscitado, não ficaram ali paralisadas, envergonhadas, não ficaram ali acuadas, caladas, mas elas foram anunciar, foram proclamar aos outros: Ele ressuscitou, vamos encontrar na Galileia. Fortalecidos, meus queridos, fortalecidas como elas estavam pela presença de Jesus, elas então levantaram e foram, venceram tudo, porque a presença de Jesus nos fortalece a ir adiante. Meus amados, fortalecidos pela nossa fé, nós precisamos também ir para a nossa Galileia, onde as pessoas precisam saber que Jesus ressuscitou. Aqueles homens precisavam saber que Jesus ressuscitou, e elas tinham que ir até ali e dizer para elas: qual é a sua Galileia, onde Jesus quer que você vá? Para elas era o lugar onde Jesus iria encontrar com elas ali no cenáculo. A sua Galileia pode ser a sua própria casa. A sua Galileia pode ser o seu colega de trabalho, seu vizinho, um amigo que você sabe que precisa conhecer Jesus. Cada um de nós, o Senhor tem uma Galileia definida para nós, para irmos, que nós não podemos ficar paralisados, porque existem muitas pessoas aguardando, meus irmãos. Você pode pensar o seguinte: hoje, com todos os recursos que nós temos tecnológicos, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou. Mas é diferente de você, pessoa, saber que Jesus ressuscitou, e você chegar para ela e dizer: olha, sabe por que eu sei que Jesus ressuscitou? Porque Ele vive em mim. Porque Ele me salvou. Porque Ele me libertou do poder do pecado. Porque Ele tirou todo o medo de mim. Por isso que estou conversando com você sobre isso, porque eu não tenho mais medo de dizer para você, nem para ninguém, porque eu conheço Jesus e Ele vive dentro de mim. Ele não é uma história, Ele não é um calendário, Ele não é uma data no nosso calendário. Ele é o Filho de Deus que vive e reina em mim. É totalmente diferente de você testemunhar daquilo que Ele fez em você. Não tenha medo. Muita gente não faz isso por medo. O medo aprisiona as pessoas, paralisa. Mas Jesus, Ele traz coragem a cada um de nós. Portanto, meus queridos, não tenham medo. Foi a primeira declaração de Jesus após a sua ressurreição. Não tenham medo. E é a declaração que Ele traz para nós hoje, porque somos a sua igreja. Não tenha medo, meu irmão.
Não tenhamos medo, somos a igreja de Jesus, e Ele está edificando a sua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja é vencedora, porque ela é de Jesus. Não tenham medo, vivam Jesus, testemunhem, sejam fiéis ao Senhor Jesus, seja fiel à sua igreja, seja fiel ao Senhor, testemunhe de Jesus para as pessoas e veja o resultado disso acontecendo na sua vida todos os dias. Próxima semana nós vamos aprender uma outra declaração de Jesus, muito conhecida. Eu estarei sempre com vocês, todos os dias. Na outra semana vamos falar sobre isso. Mas hoje eu quero que você saia daqui com a decisão tomada de abandonar o medo, deixar o medo, deixar toda aquela timidez, deixar toda aquela vergonha de falar para as pessoas que Jesus ressuscitou, que Ele vive em você. E hoje Jesus diz para mim, diz para você: não tenham medo. Que sejamos encorajados por Ele nesta noite. Que saímos daqui encorajados por Jesus. Que possamos ir adiante, declarando: Ele ressuscitou, Ele vive em mim, e a minha fé está firmada somente em Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor a vida dos nossos irmãos, nossas irmãs, que ouvem aqui a Tua palavra, que porventura assistirão em outro momento também. Que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, encorajar essas pessoas a vencerem o medo e terem ousadia para viver a vida com o Senhor, para abandonar as práticas pecaminosas que impedem elas de viverem o poder da ressurreição nas suas vidas. Que elas tenham coragem para se arrepender dos momentos que elas negaram ao Senhor por não exercer essa autoridade, essa coragem, e deixou que o medo as impedisse de fazer a obra do Senhor. Então, Deus, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja perdão vindo do Senhor para nossas vidas, para que tenhamos coragem de ir adiante e dizer para as pessoas: Jesus ressuscitou, e eu sei porque Ele vive no meu coração. Nos dê essa autoridade, nos dê essa ousadia, que o Senhor possa renovar a nossa fé em Ti, para vivermos essas verdades todos os dias, preparados para o dia quando o Senhor Jesus voltar e nos convocar para estar com o Senhor, que nós cheguemos à presença dEle sem qualquer acusação, porque nós cumprimos a sua ordem, fomos adiante, levamos a palavra do Senhor, testemunhamos e declaramos que Ele ressuscitou. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai, renova a nossa fé, e como igreja, o Senhor nos restaure, tire todo o impedimento do nosso meio, para que a Tua obra possa progredir, e possamos, ó Deus, ver os resultados na salvação de vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.